Oi, gente, paz do Senhor, passando aqui rapidinho para poder deixar aqui essa mensagem para vocês, porque eu tô bem atrasada, já tô indo para a célula, correria de levar menino, buscar menino na escola, dar banho, preparar, ainda vou chegar atrasada aí na célula que tem agora às 7 horas, mas eu quero estar lá presente, tá? O que eu quero deixar aqui para vocês? 3 pontos que eu preciso que vocês trabalhem aí junto com os membros e visitantes das células de vocês. A nossa mensagem está lá em 1 João, né, no finalzinho do capítulo 2 e início do capítulo 3, para a gente poder estar pontuando. Se vocês trabalharem esses 3 pontos aí com eles, não é repregar a mensagem, mas pelo menos é trabalhar esses 3 pontos, nós já teremos já um grande avanço, né, e uma grande riqueza aí, né, de distribuição da mensagem, tá? O primeiro ponto é essa questão da diferença entre testemunho e proclamação, que já desde a outra mensagem nós já trabalhamos. Então, o que é o testemunho? O testemunho não é o falar, né? Testemunho é o tanto que eu permito a ação do evangelho na minha vida, o tanto que eu permito o evangelho me transformar, o tanto que eu permito do evangelho me modificar. É a ação da transformação pessoal que eu alcanço mediante o evangelho. Então, isso é o testemunho do evangelho. Tem gente que acha que testemunhar o evangelho é eu falar do evangelho, é eu contar o evangelho, é eu falar o que acontece com a palavra de Deus, é eu contar casos, é eu falar teologia. E não, isso não é testemunhar, né? O testemunhar é o que as pessoas estão vendo de transformação. Então, às vezes eu não preciso nem falar de Bíblia, as pessoas vão observar, né, a olhos nus, o que é que a palavra de Deus, a verdade, o que Jesus, né, o verbo, né, a vida de Cristo, o Espírito Santo está fazendo, né, modificando na minha vida, né? Então, isso é o testemunho. Agora, o que é a proclamação? A proclamação é eu ter a consciência de que eu possuo uma responsabilidade. Eu tenho o ID, que é o ID para todos, a grande comissão, que é o quê? É de eu perpetuar essa mensagem de boas novas para eu tirar as pessoas do engano. E essa responsabilidade é que eu preciso ser fiel à mensagem do evangelho. Eu não vou falar o que as pessoas querem ouvir. Eu não vou falar aquilo que é agradável ao ouvido das pessoas. Eu não vou falar aquilo que vai me tornar ser aceito para as pessoas. Eu vou ser fiel à mensagem daquele que é o verbo, daquele que é o Senhor, daquele que é o Deus soberano. Então eu tenho que ser fiel. Por quê? Porque se eu transgrido o verbo, se eu transgrido a verdade, se eu adapto a mensagem, eu posso fazer com que quem ouviu não interprete, não obedeça, não siga a verdade. E se essa pessoa não obedecer, ela vai ser julgada da maneira com que ela está servindo o reino. Então, eu estou causando prejuízo a essa pessoa. Então, eu estarei, né, fazendo com que essa pessoa erre o caminho, porque a minha mensagem está sendo distorcida, porque eu estou querendo ser aceita e não estou permitindo que esta pessoa seja aceita por Deus. Então, a minha proclamação, ela tem que ser leal a quem originou a mensagem e não leal entre eu e a pessoa, ok? Então, essa é a proclamação. Um outro ponto importante é o cuidado que eu tenho que ter do permanecer nele, porque eu vou lidar com inimigos ao meu redor, inclusive inimigos que vão surgir do nosso meio, né? Porque vão tentar causar divisões, vão tentar causar contendas, vão querer enfraquecer o senhorio de Cristo, né? Então, os anticristos vão surgindo, aqueles que lutam contra a unidade da igreja, que lutam contra o governo de Cristo vão surgindo. Então, como é que eu vou vencer isso, né? Permanecendo nesta verdade, permanecendo fiel a esta mensagem original que eu fui alcançada, tá bom? Então, essa é a minha confiança. Então, eu tenho que permanecer confiante, por quê? Porque ele vai voltar. E eu tenho que ter essa esperança da volta, por quê? Porque quando ele vier, eu não vou me envergonhar disso, porque eu estou sendo fiel a ele, ao autor e consumador, tá bom?
Agora, o terceiro ponto, então, já ouvi falar sobre a diferença de testemunho e proclamação, já ouvi falar de eu estar permanecendo nele, né? Inclusive, eu recebi a unção para isso, né? E a terceira é de eu estar percebendo o grande amor do Pai, que me inseriu dentro deste reino. O grande amor do Pai me fez ser inserida neste plano novamente. E o que esse amor, então, fez comigo? Primeiro, me tornou filha. Eu hoje sou filha de Deus, né? Segundo, que ele vai me tornar totalmente semelhante a ele. Eu ainda não estou, mas ele vai me tornar. E enquanto eu não estou, ele me habilita a eu ir me purificando. Por quê? Porque quanto mais eu vou conhecendo dele, mais eu vou me purificando, porque eu vou conhecendo ele. À medida que eu o conheço, eu vou me tornando semelhante a ele, né? Isso é a cerimônia da purificação. Essa cerimônia da purificação é que a unção que eu tenho me habilita a me purificar. Então, eu sou sacerdote. O véu foi rasgado, então eu me santifico mediante a palavra, que é o verbo, o conhecimento, o entendimento de Cristo. Então eu vou me tornando semelhante a ele. Ainda não sou como ele realmente é, mas eu vou me santificando, vou me purificando. A palavra purificar aí é santificar, né? É a palavra agnus, né? Já viu a Agnus Dei, né? Cordeiro de Deus, né? O Santo de Deus. Então eu vou me purificando como ele, até me tornar como realmente ele é. E a terceiro, né, que a gente vai ver aí em cima desse terceiro ponto, é que a diferença entre a prática da justiça e o pecado, ou seja, existam os filhos do pecado, é aqueles que estão no pecado, cujo a semente do pecado se originam neles. Quando nós não estamos em Cristo, o pecado origina em nós, é natural a origem do pecado. Agora, quando nós estamos em Deus, nós temos a semente de Deus. O pecado pode estar em nós, mas não se origina em nós. Então, por isso que Jesus veio para desfazer a prática do pecado, para desfazer as obras do pecado. Então, a semente que passa a habitar em mim não é mais a semente do pecado, é a semente de Deus. Não tem como ter as duas sementes, ou é uma ou é outra, é a semente de Deus. Então, essa semente de Deus, ela vai nascendo, eu vou regando, ela vai nascendo e ela vai clareando dentro de mim, ok? E aí quanto mais ela vai crescendo, mais eu vou identificando, né, práticas de pecado que não originam mais em mim. Eu posso me comportar erroneamente, eu posso me comportar enganosamente, achando que eu era aquela pessoa, mas eu não sou mais. Erros de identidade, né? É como se eu vou aprender, né? Eu tenho um passaporte britânico, mas eu nasci no Brasil, mas aí o meu inglês ele ainda tá misturado, mas a minha identidade é britânica, mas eu ainda tenho algumas como é que fala? Algumas habilidades, né, que me impedem de eu falar totalmente a minha linguagem, né? O meu sotaque britânico, mas o meu passaporte é britânico, eu sou britânica, né? Então eu não posso mais, eu rejeito a minha antiga identidade, a minha identidade nova é que vale. Então ela desfaz as práticas antigas. Então essa é a minha nova identidade. Deu para entender? Então frisem isso é muito importante, né? Eu creio no poder de Deus aí através da unidade de vocês. Vamos vencer este engano do inimigo, vamos vencer as acusações do inimigo. Jesus veio para destruir as obras do maligno, para destruir essas práticas do pecado. Nós somos livres nele, há poder no sangue de Jesus e você foi ungido, você foi ungida para poder se santificar, para poder se purificar dessas práticas do pecado. Um beijo grande, que Deus abençoe todos vocês. Paz!